Bom dia. Sem acordo, greve dos bancários completa hoje 15 dias. Prefeito de Anajatuba, Hélder Aragão, é preso pela Polícia Federal. No estúdio, vamos falar sobre a violência nas escolas e o papel dos pais na educação dos jovens. E você vai saber mais sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Hoje é 20 de outubro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E a gente começa a edição de hoje falando da greve dos bancários, que completa 15 dias no Maranhão. De acordo com o Sindicato dos Bancários, no estado, mais de 5 mil bancários e 360 agências aderiram ao movimento. Ontem, a categoria fechou agências nos bairros do Centro, Renascença e São Cristóvão. E à noite se reuniu em assembleia para avaliar o movimento paredista, que teve início em 6 de outubro. Não há previsão de acordo com a Federação Nacional de Bancos, a FENABAN, que representa as instituições bancárias. Os bancários maranhenses reivindicam reajuste de 35%, participação nos lucros e piso de R$ 3.377,66, entre outros reajustes. E olha só, após 34 anos de trabalho no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, a Kátia Bogeia deixa o órgão na sexta-feira, na capital. Quem assume é Alfredo Costa, atual subsecretário das cidades. A mudança de comando no IPHAN do Maranhão foi ordenada em Brasília. Ao longo dessas 3 décadas, 12 anos, ela ocupou a função de superintendente. Kátia Bogeia ainda deve entregar 4 obras antes de deixar o cargo. 2 do Programa de Aceleração do Crescimento, Cidades Históricas, a Praça do Pescador e o Memorial da Fábrica Martins. E olha só, começou em todo o país a 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Aqui no estado, o IFMA participa dessa semana propondo uma economia sustentável. Vamos ao vivo saber mais sobre o assunto com o repórter Eduardo Ericeira. É isso mesmo, Eduardo, qual o tema principal desse evento esse ano, hein? Bom dia. Olá, Eliane, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você bem falou, já começou aqui na capital São Luís e também no interior do estado, e o tema principal é Luz, Ciência e Vida. Eu vou conversar aqui com a Clarice Medeiros, que é pró-reitora de extensão em exercício do IFMA, que é o Instituto Federal do Maranhão, que vai nos dar mais informações a respeito aí da realização do evento. Clarice, muito bom dia a você. Então, aqui na capital e no interior do estado, e algumas cidades já tiveram aí a abertura dos trabalhos, não é isso? Muito bom dia. Bom dia. É isso mesmo. O Instituto Federal do Maranhão hoje está localizado em 29 municípios, 29 campos no Maranhão. Dos 26, a gente vai começar a realizar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, atingindo aí a quase todos os municípios do Maranhão. Fala um pouquinho para a gente do que vai estar exposto, dos trabalhos que serão realizados lá, se vai ter palestra, participação tanto de estudantes como de professores. Explica para a gente um pouquinho. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente apresenta os nossos trabalhos de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, assim como a comunidade também vai ter oportunidade de participar de palestras, minicursos, né? São atividades todas voltadas para a ciência e tecnologia que todo mundo pode ir participar. Tá, o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o Luz, Ciência e Vida. Vai falar sobre essa questão de energias renováveis, sem impactar tanto no meio ambiente, essa questão de economia sustentável, é mais ou menos dentro dessa temática, não é isso? Exatamente. O tema desse ano é, como você falou, é Luz, Ciência e Vida. A gente está abordando aí a importância da luz, da tecnologia óptica para a vida das pessoas, e aí a gente passa essas informações para que a comunidade tenha acesso, né, e saiba a importância da luz no impacto, né, do conhecimento. Tá, esse tema ele é bem atual, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? É um tema internacional, né? O Ano Internacional da Luz, e a ciência e a tecnologia está abordando esse tema. Sempre essa semana ela é pensada nesses temas, né? Que às vezes as pessoas não têm conhecimentos, mas são importantes, fundamentais na vida das pessoas, não é isso? Exatamente. Agora, esse tema foi pensado justamente para isso. Isso, né? Ele é um tema que foi pensado para a 12ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma decisão
da união, né, para esse tema de luz e tecnologia. Tá. Os trabalhos serão realizados nesse mês de outubro e também no mês de novembro, não é isso? Exato. Como o Instituto Federal está em vários campings, né, aí a gente vai dividir atividades que já iniciaram, tem uns que já iniciaram ontem, hoje a gente já tem outros começando e alguns só vão começar essas atividades em novembro. Quer dizer que são em 26 cidades, mas tem algumas cidades que ainda não começaram, só a partir do próximo mês, é isso? Isso. Quem quiser maior informação é só entrar no site do IFMA, lá a gente passa todos os cronogramas, os dias, né? É só entrar e ver qual vai ser o dia do seu campus que tem aí no seu município e participar. Ainda podem ser feitas inscrições? Como é que a pessoa pode participar? Pode sim. Entrando no site do IFMA, lá tem as informações de quando começa, quais são os horários dos cursos, das palestras, as inscrições. Cada campus vai apresentando o seu cronograma no site. Então a pessoa é aberta ao público, a pessoa pode participar? Aberto ao público, à comunidade. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem esse objetivo, levar a ciência e a tecnologia de maneira clara, objetiva para toda a comunidade. Quem quiser é só participar, procurar o campus mais próximo e participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E é importante, para receber informações importantes, muito obrigado, Clarice Medeiros, pró-reitora de Extensão e Exercício do IFMA. É importante participar justamente para discutir as questões tão importantes, a questão de energias renováveis, sem impactar o meio ambiente, economia, aí também discussão de economia. Então, muito importante participar. Em algumas cidades já tiveram início, outras só a partir de novembro, 2 meses aí da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Voltamos com você, Eliane. Obrigada, Eduardo, pelas informações. Bom dia. E a seguir, vamos falar sobre a violência nas escolas e o papel dos pais na educação dos jovens. Agora são 7h38, eu volto já. E no início da manhã de hoje, a Polícia Federal no Maranhão deflagrou a Operação Ataleia nas cidades de Anajatuba e São Luís para executar 8 mandados de prisão. A operação visa desarticular uma quadrilha que atuava na Prefeitura de Anajatuba, fraudando processos licitatórios e desviando recursos públicos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por meio da contratação de empresas de fachada. Entre os investigados estão secretários municipais, servidores da Prefeitura e empresários. Foi preso o atual prefeito Helder Lopes Aragão. Uma coletiva de imprensa está marcada para esta manhã. E agora a gente fala de economia. A Bovespa teve alta de 0,45% aos 47.447 pontos. O dólar teve alta de 0,09% e vale R$ 3,87. O peso teve queda de 0,77% e vale 41 centavos. O peso teve queda de 0,96%, cotado a R$ 4,41. E a falta de segurança dentro e fora das escolas tem feito muitas vítimas. Você deve lembrar que na última quinta-feira, uma jovem foi esfaqueada quando retornava da escola. 4 adolescentes envolvidos no crime já foram identificados. A quarta pessoa envolvida no crime já foi apreendida. Trata-se também de uma adolescente, assim como os outros 3 identificados. Nas imagens em poder da polícia é a jovem que aparece correndo com a faca na mão logo após os golpes serem desferidos na região do pescoço da estudante Milena Coelho do Nascimento. Essa última, por intermédio de informações das 3 primeiras apreendidas, quando as 3 primeiras pessoas foram apreendidas, estas em suas declarações informaram quem seria essa última pessoa que inclusive estaria com a faca na mão, que foi filmada. E ela foi localizada e foi também trazida aqui para a delegacia, quando foi também apreendida e autuada em flagrante por ato infracional correlato ao crime de homicídio. A vítima, de apenas 17 anos, segue internada em estado gravíssimo. Os 3 primeiros adolescentes apreendidos já foram liberados. A determinação partiu do Ministério Público. As investigações conduzidas até aqui pela Delegacia de Homicídios foram encaminhadas para a Delegacia do Adolescente Infrator, que dará continuidade aos trabalhos. A polícia ainda investiga o que de fato motivou este crime. Nenhuma hipótese é descartada. Além dos 4 adolescentes apreendidos, os trabalhos também estão focados em identificar uma quinta pessoa
que teria participado da ação. Essas pessoas, elas voltam, passando novamente em frente ao colégio, são filmadas, e exatamente a adolescente que estava com a faca na mão, ela monta no varão de uma bicicleta guiada por um indivíduo ainda não identificado e foge juntamente com aquelas outras pessoas que também já foram identificadas. Então, essa pessoa da bicicleta a gente ainda não sabe quem é, mas diligências estão sendo realizadas. Eu acredito que dentro em breve ele será identificado. E olha só, é grande a violência dentro e fora das escolas. Escolas depredadas e até tentativas de homicídios têm sido registrados em várias unidades de ensino no Maranhão. Para a gente entender melhor o que acontece com esses jovens e o porquê de tanta violência, eu converso com a psicóloga e pedagoga Evelyn Lindholm. Ô Evelyn, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Evelyn, na verdade, são vários fatores, né? Sim. E a gente começa pelo lado externo. Pais sem tempo, principalmente de levar e de buscar os filhos na escola. Pode começar por aí também? Pode. Na verdade, a gente tem que pensar que uma criança e um adolescente, ela tem que ser acompanhada, não só dentro de casa. Ela tem que ser acompanhada também fora de casa. Ou seja, o certo seria que os pais conseguissem levar a criança e o adolescente até em casa e sair com ele da escola, né? Fazer esse acompanhamento diário mesmo. Infelizmente, as demandas do dia a dia e o trabalho e a casa e tudo mais, acaba fazendo com que os pais, um dos pais pelo menos, não consiga fazer isso, né? Então, o certo seria que a escola também se responsabilizasse por essa saída dos alunos de dentro da escola. Porque, por exemplo, se a gente normalmente nas escolas públicas, tanto na escola pública quanto na particular, a gente tem os seguranças da escola, né? Dentro dessa questão dos seguranças, eles poderiam acompanhar a saída dos alunos, até a parada de ônibus, até de repente alguém passar para buscar. Mas isso normalmente não acontece. Acaba que fica um número muito grande de alunos do lado de fora da escola, às vezes tirando foto do lado de fora da escola, conversando com outros colegas, e isso realmente dificulta essa questão da segurança nessa primeira instância, né? Que seria a participação dos pais nesse buscar e levar até a escola. E os vigilantes também, eles podem ter uma função importante nesse processo? Sim, eles podem. A função principal seria realmente vigiar. Como é que ele vai fazer isso? Não adianta a escola achar que basta ele estar na porta da escola e que isso vai ser suficiente para manter a segurança. Eu ficar parada na lateral da escola não vai fazer com que a criança esteja segura. Na verdade, vai fazer com que apenas aquele ambiente da porta da escola esteja seguro. E o caminho, o trajeto até a parada de ônibus, e o trajeto até um pouquinho mais na frente, onde o pai ou a mãe às vezes passa de carro para buscar, nada disso está sendo vigiado. Então o aluno fica ali, sim, à mercê das demandas de quem passar por lá. Câmeras de segurança seriam também uma opção? Algumas escolas já têm, né, as câmeras de segurança, mas o que acontece? Pensa qual seria a dificuldade de uma câmera de segurança, apesar de identificar visualmente quem é a pessoa, por exemplo, que assaltou, que abordou, mas como é que você vai identificar e, de fato, ir atrás dessa pessoa? A situação de insegurança já vai ter acontecido. Ou seja, já vão ter abordado a criança, já vão ter assaltado, já vão ter... Então, a câmera de segurança ela vai ajudar no depois. Né, vai ajudar a filmar o que aconteceu e no depois você procurar o responsável, mas a situação já vai ter acontecido. Projetos educativos na escola. Dentro da escola, o que você pode fazer? A gente tem não só a violência que vem de fora da escola para dentro da escola, ou seja, que é o assalto ao aluno, como o caso dessa menina que ela foi esfaqueada numa situação que a gente, na verdade, nem tem todas as informações, o porquê aconteceu, como aconteceu. Então, às vezes a violência já vem de dentro do ambiente escolar. Então, o próprio ambiente escolar pode ser responsável por educar esses alunos no intuito de informar a eles o que é a violência, como pode se dar. Às vezes a gente meio que
não acredita na capacidade da criança e do adolescente de entender as coisas. No entanto, a sensibilidade de uma criança é muito grande e ela é capaz, sim, de entender, de você sentar com ela e dizer assim, olha, quando você sair da escola, você fica dentro do portão, se for, mamãe vai buscar você tal horário, você só sai no horário que a mãe avisar que está chegando. Então, tem algumas medidas que podem ser feitas. No entanto, dentro da escola, alguns projetos educacionais podem acontecer também com o intuito de ensinar essas crianças a diminuir a violência dentro do próprio ambiente escolar. Quantas vezes a gente já não viu de casos em que o aluno bate no professor, discute com o professor, bate em outro aluno? Então, são situações de violência que estão acontecendo dentro da escola com uma constância que antes não era comum, né? E ainda tem um outro aspecto disso. Você tem que pensar que, às vezes, a violência que é vivenciada na escola é só um espelho da violência intrafamiliar. Sim, porque, às vezes, a criança já vive num ambiente violento, não só dentro de casa, mas, às vezes, na vizinhança. Eles vivem, às vezes, em bairros que não são tranquilos, né, digamos assim. E como fazer para que ela não seja influenciada por isso? Realmente fazer projetos dentro da escola que façam com que a criança perceba que a violência não é um caminho para a resolução de problemas, que a violência não é um meio para um fim. Muito pelo contrário, a violência seria a representação de um fim, né? E não deve ser feito dessa forma. Então, se a escola não investir em projetos, em segurança, as escolas particulares, até algumas conseguem ainda pagar um segurança a mais ou dois para ficarem na porta da escola e tudo, mas isso não evita o assalto. Você pode, algumas situações de assalto, por exemplo, em escolas particulares, nem são divulgadas para não ficar feio para a escola, né? No entanto, acontece muito. O meu filho estuda em escola particular e a gente acaba sabendo, né, das informações que às vezes não é passada para a mídia exatamente para evitar essa coisa de que até na escola particular acontece violência, acontece assalto, e é muito comum, porque os alunos, eles normalmente têm os melhores celulares, eles ficam na porta da escola com o celular na mão e tirando foto. Acabam facilitando. Então, eles facilitam, claro que facilitam. E é muito fácil você abordar uma criança e você tomar algo dela. Você não vai ter um mínimo de resistência possível. Então, você facilita. Então, se você tem que educar dentro de casa, primeiro, as crianças a não se exporem tanto, né? Tanto com aparelhos celulares, quanto com bijuterias que sejam, com nada que seja chamativo fora da escola. Alguns querem ir super bonitinhos para a escola, coloca acessório, coloca um monte de coisa. Isso chama a atenção mesmo. E aí você falou ainda há pouco dessa questão da violência na família. Uma família desajustada, então, acaba fazendo com que esse jovem ele seja um jovem mais violento na escola, por exemplo? Porque, na verdade, assim, se você dentro de casa está vendo que o seu pai e a sua mãe estão resolvendo os conflitos à base de violência, como você vai resolver os seus próprios conflitos? Como é que você vai ter discernimento para entender que não é porque os meus pais resolvem o problema com violência que eu vou resolver de um outro modo? Não. O exemplo é muito importante. Na verdade, a gente vivencia realmente a questão do espelho. O espelho familiar, o nosso primeiro centro de aprendizado é o seio familiar. Então, se você sai do seio familiar, que é um seio violento, e você vai para um ambiente social, que é um ambiente escolar, que é o segundo ambiente de convivência que a gente tem, e você percebe que a violência, os problemas em casa estão sendo resolvidos com violência, você vai acabar trazendo isso para o seu ambiente social. O que acontece é que, às vezes, os pais, eles acabam colocando, de alguma forma, a responsabilidade na escola. E não deve ser assim. Os pais também têm uma responsabilidade até maior na educação. Porque, na verdade, o primeiro direcionamento educacional tem que vir dos pais, né? E a gente normalmente às vezes se perde nesse conceito de que a escola tem que abraçar a criança e tem que, a partir daquele momento, criar a criança. Não. A criança, ela já vem com uma demanda que é dela, ela já vem com muitas informações que são do ambiente familiar mesmo, e se a escola, na verdade, vai adaptar principalmente essa questão do convívio social, porque a escola é o segundo convívio social que a gente tem, né? O segundo seio de informação, de conhecimento, é o que nos traz muita coisa de caráter educacional. No entanto, a escola não pode ser responsabilizada por essas demandas que já advêm de um núcleo familiar que é muito, muito maior e de uma convivência muito maior do que o próprio ambiente escolar.
E aí o que a gente percebe assim é que as crianças cada vez mais cedo estão se envolvendo em brigas e até mesmo em facções. O que você poderia dizer para essas mães que agora assistem ao Bom Dia Maranhão? Qual a dica que você dá? Um cuidado maior, até observar melhor os seus filhos, porque às vezes as mães não têm esse tempo por falta de tempo também. A grande questão é que a gente vive numa realidade em que as demandas para os pais já é muito grande, né? Ele cuida normalmente eles trabalham, tem a casa para cuidar, tem os filhos para cuidar, então assim, a demanda é muito grande e aí você junta tudo isso e o que você pode fazer? Primeiro, uma boa conversa, informação e direcionamento. Você não pode simplesmente esperar que você deixando o adolescente ou a criança soltos, né, digamos assim, no sentido de não dar informação nenhuma, dizer assim, olha, você tem que se comportar. O que é o você tem que se comportar? Sabe? Qual é o efeito, por exemplo, dele entrar numa facção criminosa? Qual é o efeito dele começar a usar drogas? Qual é o efeito dele andar com as pessoas erradas? É informar, realmente você fazer com que a criança saiba no que ele pode se meter, digamos assim, né? Se você dá essa informação, se você não limita a informação à criança ou ao adolescente, você sim possibilita a ele a questão da escolha. Porque por mais que a gente... Tem coisas que a gente não sabe e acaba indo porque é envolvido por aquilo, mas a gente não sabe nem onde é que vai dar. Ok, Evelyn Lindholm, psicóloga e pedagoga, muito obrigada pelas informações, viu? E olha, no próximo bloco começa a faltar dinheiro nos caixas eletrônicos da região Tocantina por causa da greve dos bancários. Agora são 7h55, eu volto já. E o Hospital Dr. Odorico Amaral de Matos, o Hospital da Criança, vai passar por mais uma reforma e ampliação. O custo da obra é de R$10 milhões. Serão construídas mais 25 enfermarias, que com as 8 já existentes vão totalizar 178 leitos de internação. Com a reforma, a unidade também terá um centro cirúrgico, uma UTI com 11 leitos e espaço para ultrassom e tomografia. O Hospital da Criança é de responsabilidade do município de São Luís e realiza em média 9.000 atendimentos mensais de alta complexidade. Confira agora como fica a previsão do tempo na capital e no interior do estado. No centro-sul do Maranhão, ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Nas demais áreas da região, o tempo permanece seco e ensolarado. Vamos ao mapa. Em Itapé-Curumirim e Bacabal, a máxima é de 33 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 40 graus. Em São Luís, mínima de 25 e máxima de 32 graus. E com a greve dos bancários, que completa hoje 15 dias, os caixas eletrônicos da região Tocantina têm ficado desabastecidos e isso tem gerado muita reclamação entre a população. O vai e vem de clientes é constante. Isso porque quem está indo ao banco para sacar dinheiro nem demora. Boa parte dos caixas eletrônicos está sem dinheiro e os clientes reclamam dos transtornos. Difícil. E não só eu, como todos aí, tá a maior dificuldade para achar o caixa. A fila tá enorme aí, o nego chega lá, coloca o cartão, imediato manda retirar o cartão, porque não foi possível completar a ligação, é o caso do dinheiro aí, tá? Quase 2 semanas os bancos estão em greve. Entre os serviços funcionando durante a paralisação está o dos caixas eletrônicos. Mas a falta de dinheiro para abastecer os terminais, principalmente nos bancos públicos, tem feito o cliente procurar e muito por locais para fazer os saques. Newton já passou por 3 bancos e vai desistir da operação. Aqui eu procurei já 3 bancos com esse, até agora nada, só sai de R$2 é o limite. Dos poucos caixas com dinheiro, as notas disponíveis são de valores muito baixos, como R$2, R$5 e R$10. Quem quer sacar valores mais altos está deixando as agências sem o dinheiro. Onde tem dinheiro, existem as filas, o que dificulta ainda mais a vida de quem precisa do serviço. Várias pessoas estão ainda na expectativa que querem sacar e não tem. Até o momento, os bancários não receberam nenhuma contraproposta da Federação Nacional dos Bancos para as reivindicações da categoria. E você pode participar do jornalismo da Difusora. Comente nossas reportagens, mande suas sugestões e críticas. Faça também vídeos, fotos ou áudios e envie tudo para o nosso WhatsApp, que é o
99203-9439, 99203-9439. Use também o Instagram, @DifusoraTV. E só lembrando que todas as nossas reportagens e as entrevistas exibidas hoje você confere no idifusora.com. O Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.